Estamos aqui mais um dia para estudar a Palavra de Deus. Daniel, presbítero Felipe, pastor Everson, presbítero Daniel. E vamos trabalhar um tema bem interessante. Nós estamos estudando sobre dons espirituais, a importância dos dons, para que servem os dons, quais são os dons. E hoje nós vamos tratar de um dom bem interessante, muito se fala, muito se discute a respeito do dom de línguas, né? É claro e evidente que no mundo evangélico existem dois extremos, né? A supervalorização do dom de línguas, quase endeusamento dele, né? Uma busca desenfreada que não é bíblica, e um desprezo, por um outro lado, um desprezo. Hoje nós queremos trazer para vocês e colocar o dom de línguas aonde a Bíblia coloca, dar a devida importância, né? Entendemos, primeiramente gostaríamos de pontuar, entendemos que o dom de línguas é um dom para hoje também, né? Existem certas comunidades que entendem que o dom de línguas e que alguns dons são temporais, que ficaram naquela época. Não, nós entendemos que todos os dons são para hoje também, mas aplicados e instruídos de acordo com a palavra de Deus. Então eu gostaria de orar com você, para que nós possamos estudar isso aqui com carinho, com atenção, acima de tudo com temor, para que possamos falar não o que nós achamos, mas que possamos falar o que realmente a palavra de Deus nos instrui. Amém? Podemos orar? Pastor Everson, pode orar para a gente? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo teu privilégio Amém. concedido a nós de entendermos o Senhor, a tua palavra, de entendermos um ao outro. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra em nossas mãos, palavra escrita, revelada, palavra dita do Senhor para nós. E temos o privilégio de conhecer, ó Deus, a língua através da qual o Senhor fala conosco. Mas também nos submetemos ao Senhor. Verdade, Deus. Submetemos, ó Deus, a tua soberania, ao mistério. Submetemos, ó Deus, a entendermos e submetemos, ó Deus, a buscarmos clareza daquilo que não entendemos. Então, ó Deus, que o Senhor nos dê a submissão plena ao teu Santo Espírito, inclusive no dom de línguas. Obrigado. Que o Senhor, ó Deus, também nos ensine mais na tua palavra aqui e nos dê a graça de transmitir também aos nossos irmãos. Que o Senhor enriqueça a nossa comunidade cada vez mais com os dons do Senhor, todos da tua palavra, e nos dê a graça de praticá-los de uma maneira saudável, bíblica, de uma maneira plena, de uma maneira que honre o Senhor, que te glorifique. Amém. E de praticar, ó Deus, os dons do Senhor dentro da tua vontade. Amém. De maneira que realmente glorifique o Senhor e edifique a tua igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, eu gostaria de ler com vocês. Paulo faz praticamente um tratado sobre o dom de línguas aqui, em 1 Coríntios capítulo 14. Justamente porque havia um problema lá naquela igreja de supervalorização desse dom. E isso estava causando até divisão na igreja. Então, no capítulo 14, né, no 13, nós lembramos que o Daniel deu aula na semana passada a respeito da supremacia do amor sobre todos os dons. E o amor deve trazer unidade e não divisão. E ele vem agora discorrendo um tratado no capítulo 14. Aí eu gostaria de ler com os irmãos. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, né, que ele mesmo diz que falava em línguas mais que todas aquelas pessoas, mas coloca a devida importância no dom de línguas na proporção que Deus coloca. Então, a gente pode ler juntos aqui, no caso, um versículo de cada vez. Sim. Somos aí em 4 e são 40 versículos, tá? Então, o Felipe pode começar aí. Vai ser 1 Coríntios... do 10 ao 20, do 20 ao 30? Ou vai... Eu acho que podemos ler todos, né? Ou de 10 em 10 e ir atentando, não sei. Podemos, acho que, ler todo o capítulo e aí a gente discorre as perguntas, tá? Legal. Vamos lá, Felipe. 14:1, não é isso? Sim. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou até mesmo de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não deres bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E, se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aí, eu acho que a gente pode, esses 20 primeiros, já trabalhar um pouco essa questão inicial aí da definição do dom de línguas e a origem dela. Quem pode trabalhar isso, Everson? Acho que pode começar. Origem, eu acho que uma das coisas assim que está na origem do texto, e é o que você falou, é que o apóstolo Paulo ele veio para combater o desvio numa igreja. Desvio do quê? No dom de língua. E qual era o desvio que ele estava combatendo? Era o desvio do desprezo ou o desvio da supervalorização? Da supervalorização. É fato. Tem 2 igrejas que erram hoje. É a igreja que supervaloriza demais, tudo é dom de língua, tudo é dom de língua. Não importa o caráter do crente, o importante é que ele fale em língua. O pessoal não quer nem saber o testemunho dele, mas o cara fala em língua, ele é o melhor da paróquia lá, da comunidade. Então, é um endeusamento que o dom de língua é a grande prova cabal da fidelidade cristã do cara. Nunca deu dízimo. Não ajuda a carregar uma cadeira na igreja. Mas ele ora em língua, então ele é o melhor. Não entende nada de Bíblia. Abre em Gênesis, não sabe onde fica Gênesis. Mas ele é o crente melhor da igreja porque fala em língua. Isso é uma doença na igreja, que é uma supervalorização. Agora, é claro, tem a outra doença que é o desprezo. Ignorar. Falar em língua não presta. O dom de língua é ultrapassado. Dom de língua não tem na Bíblia. Deus abomina o dom de língua. Não, não é verdade. Deus não abomina, está aí na Bíblia, a gente vai ter que dirimir e entender, né? É isso aí. Agora, me chama a atenção que a origem e o que a Bíblia mais trata, a origem é Atos 2, Sim. mas o que a Bíblia mais trata não é o desprezo. O apóstolo Paulo não gasta tempo, não gasta texto, não gasta versículo, ele não gasta capítulo tratando do desprezo. Você nunca vai ver na Bíblia o apóstolo Paulo falando assim, olha, valorizem mais. Vocês, igreja que não acredita no dom de língua, está na hora de reavivar. Você não vê isso. O único capítulo que ele gasta inteiro na Bíblia
é o contrário. Era uma igreja que estava valorizando demais. E estava até se dividindo por causa desse problema de supervalorização. Relacionamentos quebrados lá, É. já, né? Na supervalorização. É interessante a gente pensar na origem das línguas no planeta Terra. A origem da língua. Como começou? Torre de Babel, Gênesis. Língua nunca foi ideal de Deus na Terra. A gente tem que pensar nisso. Pensar biblicamente e logicamente. Idioma nunca foi um ideal de Deus na Terra. Uhum. Deus nunca se interessou, Ele não projetou, Ele não idealizou que as pessoas falassem em línguas. A gente tem que assumir o fato de que línguas na Terra é fruto de maldição. Nossa, é um paradoxo complicado, porque a gente pega um dom que a igreja evangélica idolatra, supervaloriza, e a gente assume essa veracidade de que a primeira vez que surgiu língua na Terra, o surgimento dos idiomas no planeta, não fazem parte do coração de Deus, do ideal de Deus, da projeção de Deus. Deus não projetou isso, Deus não idealizou isso, Deus não sonhou com isso. Não era para a gente falar em línguas, tá? Não era. Língua é maldição da desobediência da Torre de Babel, quando Deus quis castigar a terra e punir e afastar um do outro. E Deus precisou criar separação. Então, como que eu vou separar? Vou confundir as línguas. Lembra disso? E aí espalha pela terra. Espalha. Beleza. Por que essa introdução? Para chegar na origem do dom espiritual de língua. Porque, de repente, a gente lembra que língua é maldição e agora a gente vem para a língua de anjo, língua de Deus, a língua do Espírito Santo, a língua do batismo no Espírito de Atos 2. A gente tem que lembrar que um tem raiz no outro. Olha aqui. Atos 2. Capítulo 2, versículo 6. Foi no momento em que o Espírito Santo apareceu como línguas de fogo na igreja e todo mundo começou a falar em língua, tá? Esse é o texto original aqui, Atos 2. No versículo 6 acontece uma coisa interessante que para mim é a raiz de Babel, de línguas, língua mesmo laléu, língua idioma, tá? Tem nada a ver com língua de anjo, é língua idioma. Olha aqui, ó. Quando, pois, se fez ouvir, é Atos 2,6, tá? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se apossuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, cada um escutava o outro falar no seu idioma. Era um mistério sobrenatural do Espírito Santo em que todos falavam em línguas, mas cada um ouvia o outro falar no seu idioma. Agora é que vem o mistério interessante, o 7. Estavam, pois, veja só, meu irmão, se liga quantas nações estavam envolvidos nesse episódio do Espírito Santo e do dom de língua. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e todos se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus? Número 1. Esses que estão falando, e como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna, somos partos, número 2, medos, número 3, elamitas, número 4, e os naturais da Mesopotâmia, número 5, Judeia, 6, Capadócia, 7, Ponto, 8, Ásia, 9, Frígia, 10, Panfilha, 11, Egito, 12, e das regiões da Líbia, 13, das imediações de Cirene, 14, e romanos que aqui residem. E tanto judeus como prosélitos, judeus 15, prosélitos 16, cretenses 17, arábios 18. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Pronto. Para mim aqui matou o grande mistério principal da origem. 18 etnias misturadas que Deus reuniu e fez com que todo mundo se entendesse. O contrário da Torre de Babel. E ouvisse o evangelho. É o contrário. É ou não é o contrário da Torre de Babel? Sim. Então parece que o batismo do Espírito Santo na igreja é Deus quase que curando um resgate da Torre de Babel e redimindo as nações através de um milagre sobrenatural chamado dom de línguas. Então vamos lá. Trazendo Jesus, né? O Espírito Santo vem
mas para trazer uma unidade para essas pessoas. E ali as pessoas se entendiam e o evangelho era pregado. Sim, Certo? é uma forma misteriosa de proclamação do evangelho em várias etnias, em vários idiomas. Numa só língua. Exatamente. Uma importância, uma definição e uma importância de uma separação que nós precisamos fazer aqui, irmãos, e os irmãos aí entenderem, para nós estudarmos juntos, muitas pessoas acreditam que o batismo com o Espírito Santo está vinculado a falar em outras línguas. Não. Não. Aqui foi a descida com o Espírito Santo e culminou com as pessoas falarem em outras línguas para exatamente, para os que estavam ouvindo entenderem o Evangelho de Jesus. Então, talvez você já foi perguntado, você já foi batizado com o Espírito Santo? O que você deve responder? Sim. E com o que a pessoa às vezes te pergunta? Mas você já falou em línguas? Não. Porque o meu dom não é de línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo na medida que eu me converti. Lá eu recebi o Santo Espírito da promessa. Aqui foi o caso específico da descida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, e as pessoas ouviram o Evangelho. Então já cai com o propósito principal do dom de línguas lá. Qual que era o propósito? A evangelização dos judeus incrédulos e a propagação do Evangelho para todas aquelas etnias, certo? Sim. Certo? Todas juntas. Todas juntas. Vamos lá. O que nós temos aí? Uma segunda pergunta que eu coloquei aí. Quem pode abordar pra gente aí? A finalidade do dons. Quem que estava? Você, Felipe? Que tava? Eu. Então, a princípio, originalmente, era para proclamação do Evangelho, para aquele monte de etnias diferentes, com línguas diferentes, idiomas diferentes, receberem de uma vez só a manifestação das grandezas de Deus, como diz aqui o texto. Então, eles conseguiam miraculosamente ouvir em sua própria língua. Então, o primeiro propósito para o qual foi dado as línguas, o Espírito Santo dotou aquelas pessoas com línguas diversas, foi para a proclamação do Evangelho. Deus é um Deus missionário, né? Glória a Deus. E já em 1 Coríntios, no texto que a gente leu, Paulo vai falar de propósitos derivados. Sim. Que seriam a edificação da igreja como um todo, quando há interpretação, e a edificação própria, a edificação daquele que fala. Sim. A edificação individual. Exatamente. Muito legal. Ele fala da edificação da igreja porque nós estamos trabalhando essas semanas aí, né, pessoal, que o dom, a definição ali é um presente para o outro. Então, como é que o falar em línguas vai criar mais confusão e divisão do que edificação? Né? Nós temos uma outra pergunta que a gente vai falar, como é que é esse falar em línguas no culto? Paulo também fala. Mas então, edifica a igreja ou edifica a si próprio. Na nossa comunidade, eu conheço diversos irmãos que têm o dom de línguas e que se edificam, falando em línguas para si próprio, e isso é uma bênção na vida delas. E se edificando, presta atenção, e se edificando, eles conseguem edificar os outros como? Orando por uma pessoa, procurando saber uma necessidade, porque a pessoa que está orando em línguas para si própria, irmãos, ela se enche do Espírito, ok? Então ela tem ali algo especial para falar para outro. Às vezes ela pratica o dom de misericórdia. Às vezes ela ouve a voz de Deus no sentido de abençoar alguém financeiramente nessa questão. Às vezes vai sentir a necessidade de uma pessoa que está emocionalmente abalada e precisa de uma oração. Ela vai lá orar. Então, a pessoa está cheia do Espírito, automaticamente ela abençoa outras pessoas também, em vários aspectos da vida. Exorta. Exatamente. Então vamos lá. Finalidade principal, unidade do povo lá, evangelização e propagação do evangelho, o Daniel falou. Finalidade secundária, talvez não secundária, mas outros aspectos, edificação da igreja e edificação própria. Aí nós vemos um discurso de Paulo, que ele fala a respeito da andar em paralelo, profecia e dom de línguas. Felipe, com relação ele fala da superioridade da profecia. Sim, o próprio texto já está bem claro, né? O versículo 1 ele já começa. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque ao orar em línguas, a pessoa ora de si para Deus, né?
Se não houver tradução, ninguém entende. Já o dom de profetizar, que é o dom de anunciar a palavra de Deus, tornar a palavra de Deus conhecida, tornar a palavra de Deus entendida, se torna superior, pensando na igreja, né, no coletivo, né? Então, no individual, a gente percebe que esse dom ele tem essa conotação de edificação própria, né? Ore de si para si mesmo, voz baixa. Como o Daniel falou, a gente sabe, eu já orei com pessoas que oraram do meu lado e no momento que a pessoa começou a falar línguas, ela diminuiu a voz. Porque ela orou de si para Deus, é testemunho dela para com Deus. Agora, o dom de profetizar tem essa conotação. Fale à igreja, né? Diga à igreja, porque edifica a todos, né? E o texto continua no 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, olha que interessante, fala aos homens, edificando o que é a igreja, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Ou seja, pessoal, se os dons têm como propósito edificar o corpo, então Paulo fala, se é para edificar o corpo, o dom de profetizar é superior. Porque visa o quê? Servir o corpo, servir a igreja. Né? Então, numa ordem de importância, profetizar a igreja, trazer a mensagem de Deus à igreja, pensando na edificação, se torna muito mais importante do que orar em línguas. Que hoje, como o Dani disse no início, as pessoas têm muita dificuldade, porque valorizam demais o dom de línguas, mesmo que não edifique ninguém, né? E desvalorizam os outros dons por uma questão de status espiritual, desfile. Acho que por e uma o questão que a igreja de origem, estava enfrentando também, né? Ou por uma questão de origem, por entenderem que, de fato, naquele dia todos se entenderam e todos falaram em línguas. Então, carimbou como sendo uma obrigatoriedade para todo crente ter. Sim. No primeiro episódio em que aconteceu a fala em línguas, todos se entenderam. E aquilo foi interpretado como sendo para toda uma vida cristã. Então, se no início da vida cristã, na origem, em Atos 2, aconteceu, ficou subentendido a obrigatoriedade perpétua de que todo crente tivesse aquilo. Esse é um grande perigo que as igrejas correm. Colocar experiências, presta atenção, irmãos, como doutrina. Isso é muito perigoso. Então, a pessoa, por exemplo, teve uma experiência e ela quer colocar isso como padrão e doutrina. Ali foi a experiência da descida do Espírito Santo, foi específico, foi para aquele momento, foi para aquela situação. Não tem como dar base à doutrina naquilo e engessar, e eu volto ao assunto de vincular o batismo do Espírito Santo com o falar em línguas, a uma situação que foi específica lá. Agora, olha que interessante, eu lembrei aqui que quem foi o maior profeta? O próprio Jesus falou em Lucas. O maior profeta que já existiu. Fala aqui, Lucas capítulo 7, verso 27. 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João Batista. Mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Agora me fala, há relatos de João Batista ter falado em línguas? Há relatos de João Batista profetizar a vinda do Messias. Olha que coisa interessante. A profecia. Sim. A profecia. Sim. E é interessante, Dani, que o contexto ali, muitos irmãos da igreja de Coríntios, eles vinham de religiões que trabalhavam muito essa questão do trânsito, né? Religiões místicas. Exatamente. Então, o que acontece? Eles tinham esses ensinamentos em outras religiões de que eles tinham que entrar em transe ali, buscar a Deus de maneira mística. Então, eles também valorizavam o dom de línguas por conta desses ensinos que eles recebiam por conta das religiões que eles estavam vindo, né? Então, tinha toda essa questão doutrinária, tinha toda essa questão de ensinamentos que eles já tinham recebido. Olha que interessante, você está falando dentro da questão da superioridade da profecia. O 23 fala, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de estarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura, estão loucos? Ou seja, já fugiu da finalidade principal.
E o 24. E o 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, profetizar na própria língua, ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado. Tornar-se-lhão manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, irmãos, eu já quero entrar na pergunta 4, que fala, é possível buscar esse dom? Eu acredito biblicamente aqui que não, porque Paulo no capítulo 12 fala, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. E no 18 ele diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, Deus que destina os dons aos homens. Isso tira toda e qualquer vaidade. É graça. É graça. É presente. Então, qual que é o nosso papel dentro da potencialização do nosso dom? É de fato isso. Não enterrar o dom que Deus nos deu. Então, como é que eu vou invejar o dom do Daniel? Daniel, eu gostaria muito de ser um músico muito bom como você. Não, estou falando a verdade. Como é que eu vou te invejar? Se é esse talento natural, a gente falou um pouquinho na primeira aula, Deus transformou isso em dom, porque isso veio do teu natural. Mas é um dom teu, que você usa e potencializa ele pro reino de Deus. Como é que eu vou invejar isso teu? Porque Deus, aprove a Deus, dá pra você, cara. Irmão, dá pra você. O dom de evangelismo do Felipe aqui. Caramba, puxa vida, eu queria tanto ter a facilidade de evangelizar. O Felipe tá no ponto de ônibus, ele começa a falar de Jesus. Que inveja. Não, aprove a Deus, dá ao Felipe, a mim, o meu, ao pastor Everson dele, e a você que está em casa, o seu dom. Então, como é que eu vou querer... quando ele fala aqui, buscai os melhores dons, irmãos, não entendam errado que você pode escolher, mas é para você não ficar correndo atrás de dom que aparentemente é visivelmente maior ou que há uma credibilidade maior por parte da comunidade. Negativo. Potencialize, descubra o dom que Deus te deu. Olha, eu outro dia estava vendo que existem comunidades que fazem classe de como falar em línguas. Como é que a gente explica biblicamente uma situação dessa? Provavelmente já chegou no ponto que a igreja de Corinto chegou. Eu acredito que a igreja de Corinto ela já estava praticando algo no sentido de criar uma tablatura, uma imposição ou uma expectativa exigente de que quem fosse crente tinha que falar em línguas. Eles pegaram o episódio de Atos 2 e empurrou para todo mundo. As perguntas do apóstolo Paulo demonstram isso aqui, porque no capítulo 12, ele faz uma pergunta retórica no 29. Aliás, vou ler o 28. Primeiro ele começa a falar, para uns estabeleceu Deus, que tem a ver com o que você falou, o estabelecimento de Deus. Né? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operador de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas, e aí ele fala, né? Variedade de línguas. Então, ele está falando da variação, eu vou ser bem redundante agora, ele está falando da variação, da variedade dos dons. E no meio da variedade, ele cita a língua como um. Então, já mostra que não é uma obrigatoriedade para todos. Mas ele deixa ainda mais claro quando ele faz a pergunta retórica no 29. Porventura, são todos apóstolos? Em outras palavras, claro que não. Ou são todos profetas? Claro que não. São todos mestres? Não está escrito aí, mas ele está dizendo... Não. É claro que não. Ou operadores de milagres? Então, todo crente tem o dom de operar milagres? Claro que não. Agora, olha no 30. Tem todos o dom de curar e falam todos em outras línguas? Gente, olha só. Pergunta retórica é aquilo que a Bíblia pergunta com a resposta embutida no próprio contexto. É aquilo que é tão óbvio, como, por exemplo,
A mais tradicional é aquela: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando a Bíblia fala assim, olha, se Deus é por nós, ninguém pode contra nós, é uma pergunta retórica. E no meio da pergunta retórica, fala assim: por acaso todos falam em outras línguas? Agora, quando a gente pega isso e vê aqui, olha, por acaso todos falam em outras línguas? E subentendido é claro que não. Como é que ainda podemos acreditar que língua seja para todos? Se está no meio de todas as variedades de dons. Até porque, assim, queria cortar, pastor, ele está falando aqui do corpo de Cristo, de que cada um tem a sua função. Então, nos dons, cada um tem sua função na igreja, e a igreja distribui conforme a necessidade da igreja. Um complemento de um corpo. Exatamente. Se o dom de línguas, um exemplo, é um nariz, vai ser só um nariz a igreja? Agora, eu quero esse seu versículo é muito importante doutrinariamente, porque ele fala: Deus estabeleceu na igreja, Deus estabeleceu, então quem dá é Deus. Primeiramente, a palavra primeiro no original é primeiro de posição e de chefia. Então, aqui a ordem de autoridade espiritual. Olha que interessante. Literalmente o protótipo, né? A gente vai estender mais uns 10 minutinhos, porque esse é um tema muito, muito importante. A gente vai tentar fazer em 40, tá 30 lá. Obrigado, Carlos. Ele é o nosso chefe ali do tempo. Mas ele fala: a uns Deus estabeleceu primeiramente na questão de chefia de uma ordem de autoridade espiritual. Então nós temos aqui função pedagógica. Olha que interessante, gente. Apostolado, profecia e mestre tem função pedagógica na igreja. Na questão de edificação, né? Sempre pensando no destino. Aí depois vem poderes miraculosos, operação de milagres, a cura e socorro. Aí vem função administrativa, governos e finalmente vem variedade de línguas. Parece que Paulo está dizendo assim: irmãos, vocês estão, parece que invertendo essa questão. Né? É sempre pensando, porque essas coisas tem muito na questão sensitiva, irmãos. A gente precisa tomar cuidado. Às vezes o ser humano quer buscar muitas coisas sensitivas. Não deve ser nem podado e nem supervalorizado. Então nós precisamos cuidar. Por isso que Paulo fala: procurai com zelo os melhores, no 31, os melhores dons. Dá a entender, um dia um irmão me perguntou: mas como está falando aqui, procurai com zelo os melhores dons? Eu posso escolher o meu dom? Mas não é isso mesmo que está falando. Está falando: toma cuidado com o coração, porque Deus dá dons aos homens. E às vezes as pessoas ficam procurando um dom que não é dele, só para tentar ter algo que aparentemente é maior. Mas o dom que Deus te deu vai edificar de qualquer maneira a igreja, né? Muito legal. E a pergunta é importante: ordem no culto. Então vamos lá. Se porventura proceder, se no culto público se manifestar esse dom, como que nós, como liderança da igreja, devemos proceder? Mas Paulo responde, capítulo 14, verso 26 a 35. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, louvor, outro doutrina, pregação, revelação, aquele outra língua, e aquele outro, veja só, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Vamos lá. Agora o tratado teológico da doutrina de línguas na comunidade, quando ocorrer, se ocorrer. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isso juntos. Não, sucessivamente. Sucessivamente haja quem interprete. Interessante aqui, ó. Ele dá um limite do número de pessoas que se pode falar em línguas no culto. É 2 e quando no máximo 3. E junto, todo mundo junto? E que não seja junto. Então, 2 ou 3 e que seja um depois do outro. Então, Felipe falou em língua. Daniel vai falar junto? Não, espera. Então, parece que... mas eu não posso porque eu vou perder a fala agora. Não. O próprio domínio próprio, que também é fruto do Espírito, ele não atropela o dom de língua. Porque seria uma incoerência eu dizer assim, olha, eu sei que a Bíblia está dizendo que são só 2 falando e no máximo 3. Como está dentro do máximo, sou eu, e eu vou ter que falar junto porque me veio agora, porque senão eu vou perder. Esse descontrole já mostra o desvio da origem.
Porque se ele é do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é exatamente a sua capacidade de domínio próprio. Então, culto em que se fala 30, 40, falando em línguas ao mesmo tempo, Ninguém entende de nada. modo frenético, descontrolado, e que não pôde esperar essa ordem, já está fora da orientação do ideal também, no culto aqui. Tá? E a soberania com relação à interpretação, quando fala que outro interpreta? Eu acredito que é um cuidado com a fragilidade humana, porque a fragilidade com as minhas emoções. Eu posso falar e não entender, e depois eu posso sentir. E depois que eu sentir, eu posso falar que eu traduzi. Então, se é um que fala e o outro que traduz, Confirma. autentica mesmo. Autentica, entendeu? Tá, então vamos lá. Um falou, quem está coordenando o culto lá vai se levantar, tem alguém que possa interpretar, essa pessoa vem e interpreta, correto? Mas não havendo intérprete, fique quieto na igreja, orando consigo mesmo. Isso é interessante, porque o outro extremo, eu já vi gente que foi falar e foi por outra pessoa proibida até de falar baixo, que também não é bíblico. Não. Aqui fala consigo mesmo e com Deus. Ok? Não, no 28, não havendo intérprete, né? Exatamente. Sim. Não havendo intérprete, então, quem está coordenando o culto lá pede, olha, o irmão pode orar baixo para se edificar, porque não tem ninguém para interpretar e edificar a igreja como um todo. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderei profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. A questão de julgar se está na palavra. Perfeito? Porque Deus não é de confusão. Aí sim, irmãos. Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E vira uma confusão, literalmente. Vira. Vira uma confusão, literalmente, né? Ninguém entende nada. Então está bem claro aqui, né? A sucessão, a ordem, a importância, o valor, o devido lugar do dom. E o 39 fala, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proíbam o falar em outras línguas. Ou seja, a abertura para isso. Tudo, porém, então vamos lá, seja feito com decência e ordem. Eu lembrei de um outro aspecto da finalidade dos dons, e o Dani termina com uma observação que ele fez aqui, que o dom de línguas também já foi muito usado por missionários em visitas transculturais. Sim. Que de repente estavam nessa visita e começaram a falar em que língua? Na língua do povo nativo. Sim. É uma representação de Atos 2. Eles não sabiam falar na língua e os que receberam ouviram na própria língua. Isso é o poder de Deus sendo manifesto. Para quê? Para profetizar. Então os que ouviam estavam ouvindo na própria língua. Antes aqui, Dani, fechar, eu acho que o grande problema é aquele que você falou mesmo, é transformar a experiência em doutrina. Se a gente viver a nossa experiência, desfrutar, experimentar e abençoar, é válido. Eu acho que o que não é válido é transformar em doutrina. Então, aconteceu de que toda a igreja falou em Atos 2. Se eu pegar aquela experiência e criar um carimbo de que todos têm que ser, eu fiz aquela experiência virar doutrina. É isso aí. Se eu pegar a experiência de que Deus falou, né, no monte com Moisés, e que Deus só fala se eu subir no monte, eu transformei uma experiência em doutrina. As tendas, né? As Faz tendas. uma tenda para mim e outra para... Jesus chamou, né, Pedro, Tiago, lá e foram orar no monte. Elias, orando, viu a nuvem. E Deus falou que ia chover. Então, se eu pegar uma experiência de que para eu falar eu tenho que ver nuvem, a verdadeira oração é quando eu olho para o céu e vejo nuvem, eu estou pegando uma experiência isolada, né, e transformando em doutrina. O Espírito Santo desceu em forma corpórea como de pomba, no batismo de Jesus. Será que o batismo só é válido se aparecer
a forma corpórea de uma pomba, Sim. ou no caso de Atos 2, a língua de fogo na cabeça. Então, todas as experiências pessoais, elas são válidas com o filtro da palavra e ainda assim que não seja de modo uma tablatura geral para generalizou, Uma cartilha, né? virou cartilha de doutrina. Esse é o grande perigo que tem que ter, o cuidado, né? Sim. Eu comentei que recentemente eu vi uma aplicação sobre esse texto de Atos 2, de que aquelas pessoas que estavam esperando o Espírito Santo e que começaram a falar em línguas, elas não entendiam exatamente o que elas estavam falando, mas o povo ali que precisava ouvir sobre Deus e ouvir sobre o Evangelho, eles entendiam. Então, que a igreja precisa falar a língua que o povo entende, precisa conversar com a cultura atual, precisa ser relevante e propagar o Evangelho de um modo que seja entendida. Muito interessante, muito Amém. bom. Amém, irmãos. Acho que há muito que, né, abordar, nosso tempo é curto, mas eu acho que as considerações principais nós conseguimos fazer. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca lá no YouTube e a gente vai tentando responder, ou numa próxima aula, ou mesmo ali na própria plataforma, no chat, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Eu vou orar aqui e que você possa usar esse material, estudar, que isso seja um estímulo para você estudar a palavra de Deus aí, um início para isso. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos deixa o caminho de como seguir. Obrigado porque o Senhor nos instrui, Pai. Obrigado por tão grande amor e nos deixar o teu livro registrado. Com ele já há confusão, imagine se não estivesse a tua palavra. Então nós agradecemos e com muito temor nós temos o desejo de praticá-la fielmente. Amém. Como servos fiéis e sempre consultá-la como os crentes de Bereia, consultando para seguir com fidelidade a tua palavra. Amém. Pai, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Amém, Jesus. Nós cremos que eles são para hoje. Nós cremos que o Senhor cura, que o Senhor se manifesta. Nós cremos sim na variedade de línguas, mas nós colocamos todos eles no devido lugar que a tua palavra coloca. Amém. Amém. E nós queremos, acima de tudo, glorificar e exaltar o seu nome com cada dom que o Senhor nos deu individualmente. Amém. Que cada um de nós, os que estamos aqui, os que nos assistem, possam de fato entregar o dom que Deus deu e potencializá-lo e dar o melhor para o reino de Deus. Amém. Para o crescimento Amém. e a edificação da igreja. Amém. É o que nós te agradecemos no Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.